Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã. Sempre de segunda a quarta, 7h45, você vai me ver por aqui. Trazendo conteúdo sobre a nossa vida, sobre a nossa infância, sobre a infância dos nossos filhos, ok? E hoje, segunda-feira começando, já vou dar um recadinho pra vocês, pra quem tá entrando aqui, que hoje é o nosso único dia de live, porque essa semana eu viajo, né? Eu vou viajar amanhã bem cedinho, na verdade na madrugada de hoje para amanhã, então não vou conseguir estar com vocês. E talvez na quarta eu não tenha internet, mas depois eu conto detalhes disso, tá? Então hoje é o nosso único dia nessa semana de live Conexões da Manhã. Vamos aproveitar, ok? Bom dia, Andréia, bom dia, Margarete, bom dia, Dal, bom dia, Letícia, André, bom dia, Fabiola, Luz, cadê o café, gente? Bom dia, Jaque, pois é, vim correndo aqui pra gravar o vídeo, esqueci o café ali na sala. Bom dia, Gi, bom dia, Ana, bom dia, Fábio, Larissa, Ju, todo mundo que tá entrando, todo mundo que vai assistir depois. E aí, pra onde vocês acham que eu vou e pra onde vocês acham que o Rafa vai me levar? Vai pra Maldivas? Disse já, quem me dera. E eu adorei que vocês botaram pressão, né? Imagina, deve ser maravilhoso conhecer aquele lugar um dia. Ainda vou pra lá e vou dar todos os detalhes pra vocês vão ver. Mas vamos lá, falar sobre o que interessa agora. Sobre a educação dos filhos. Falar um pouquinho de falar da minha vida, né, gente? Será que você sabe educar? A live de hoje é pra trazer uma reflexão, tá? Quero que vocês olhem pra dentro sem ficar se defendendo, sem ficar tentando arranjar desculpas, né? Historinhas que justificam o nosso comportamento como pai, como mãe, mas olhar mesmo pra gente buscar uma evolução ainda maior, tá bom? Por quê, gente? Qual é o X da questão de hoje? A nossa cultura, na nossa cultura é muito comum a gente responsabilizar a criança por não mudar o comportamento. Né? Então, mas ela não aprende, mas ela não escuta, mas eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que eu faço, e a gente joga essa responsabilidade toda pra criança, porque ela é assim mesmo, porque ela é mal educada, porque ela é birrenta, porque ela é chata, porque ela tem maldades no coração, porque ela é uma criança ruim, e a gente começa a devolver toda a nossa frustração por não conseguir educar, por não saber o que fazer, a gente devolve tudo isso para a criança em forma de rótulo, de cobrança, de julgamento. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, na nossa cultura, é normal, tá? É comum a gente responsabilizar a criança pelo mau comportamento, mas a gente não se responsabiliza por não saber educar. Quando as coisas não dão certo, a culpa não é nossa, é da criança. Quando eu tento o que eu tento e não dá certo, a culpa não é minha, é do meu filho. Eu já tentei de tudo, é o meu filho que não muda. Você já pensou isso? Fala de verdade pra mim, com o coração aberto, coração humilde, um coração ensinável. Você já pensou isso? Eu já fiz de tudo, eu já estudei, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já conversei 1000 vezes. Ele não aprende. Ou seja, a culpa é da criança, não é minha. Eu sou um pai maravilhoso, sou uma mãe dedicada, eu me esforço, eu faço de tudo, mas a culpa é da criança. Você já pensou isso? Ju colocou assim, mas os adultos são alecrins dourados que nasceram no mato sem ser semeados. É isso mesmo, né? Somos todos alecrins, né? Alecrim, alecrim dourado. Olha só que lindeza que nós somos, né? Mas nossos filhos, não, né? E olha só, eles nasceram da gente, né? Saíram de dentro da gente. Tem a personalidade parecida com a nossa, ou a minha ou a do pai. E tem comportamentos que às vezes são os mesmos comportamentos que eu tenho, mas quando eu faço de tudo e ele não muda, ele é o culpado, não sou eu. Então, isso é uma cultura que existe tanto na parentalidade quanto na sociedade de uma forma geral, né? Quando eu não gosto de ser tratado de algum jeito, eu responsabilizo o outro pelos meus sentimentos. Então, você me irrita, você me estressa, você vai me deixar louca, né? Aquela pessoa me incomoda, né? É sempre o outro o culpado. A gente nunca olha pra dentro.
eu me sinto chateada, eu estou me sentindo irritada, eu estou me sentindo frustrada. Esse sentimento é meu porque feriu alguma necessidade que é minha, o outro não tem responsabilidade naquilo. Só que a gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente vive uma relação com os filhos de punição, né? É muito punitiva a nossa cultura. E o que acontece? Diante de um erro, diante de uma falha, a gente cresceu sendo julgado, ameaçado, punido, cobrado, humilhado. E esse sentimento todo de violência, né, psicológica, violência física, ela constrange, ela traz uma angústia pra gente. E eu não quero sentir o constrangimento, eu não quero sentir angústia, então, né, obrigatoriamente ou inconscientemente, eu devolvo isso para o outro. Eu jogo essa responsabilidade para o outro. Porque, teoricamente, né, dentro da minha mente, é mais fácil se eu colocar a culpa lá do que assumir aqui. Dá um trabalho danado, gente, a autorresponsabilidade. Dá um trabalho danado assumir as falhas. Olhar pra gente mesmo, pra dentro da gente e falar assim, eu errei aqui, eu não sei fazer, eu não fui bom o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não busquei ajuda, né? Eu não sou capaz nesse momento, porque tá me faltando recurso, tá me faltando habilidade, tá me faltando entendimento, compreensão. Entende? Então é muito mais fácil devolver para o outro. E isso tá desde que a gente é criança. Porque a criança ela faz isso por instinto também. Mas ele pegou, eu não gostei, né? E a criança devolve também para o outro por instinto, porque o instinto nosso de defesa do cérebro é não sentir dor. Então quando a gente assume, né, o erro, por exemplo, a criança, né? Sim, ele pegou, filho, mas você não pegou o dele antes? A criança abaixa a cabeça, porque assim, olhar para isso, para esse erro, é ruim. Então, nós temos já naturalmente um viés da negatividade dentro de nós, tá? Uma tendência a sempre olhar para o lado negativo para se proteger dele. Não é porque nós somos pessimistas. Na verdade, é olhar para o lado negativo para saber que ele existe, né? E se proteger. Então, a gente acaba sendo pessimista em alguns momentos, justamente porque a gente quer evitar o erro, evitar a dor, evitar o problema. E onde é que está o ponto X da questão? Como a gente tem esse viés da negatividade, se a gente deixar que esse viés domine os nossos comportamentos, a gente se torna uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa pessimista, uma pessoa que vê problema em tudo, uma pessoa que não busca soluções, busca culpados, né? Uma pessoa que responsabiliza sempre o outro pelos seus problemas. A gente se torna essa pessoa. Então, por quê? O cérebro ele busca caminhos mais fáceis para que você sofra menos, mas ele não tem condições de entender que isso aqui você precisa viver, você precisa assumir para adquirir resiliência. Isso é uma questão da consciência. Eu preciso ter a consciência e dizer para o meu cérebro o que é que ele vai fazer naturalmente, até que chegue um ponto que isso se torne tão natural que caia no piloto automático. Talvez na sua vida hoje o piloto automático seja reclamação, seja murmurar, seja se achar incapaz, seja não acreditar em si mesma, seja responsabilizar a sua criança por todos os problemas da sua vida, principalmente pelo mau comportamento dela. Você devolve tudo para sua criança como se você fosse a mãe perfeita e a criança fosse o problema. Talvez esse seja o seu piloto automático. Então, agora você vai precisar mexer essa manivela, exercitar o seu poder de mudança, de evolução, para que você possa mudar esse viés de negatividade, começar a enxergar autorresponsabilidade em todo o seu comportamento. Olhar para aquilo que você tem feito de errado, aquilo que você ainda não sabe fazer, aquilo que você ainda precisa aprender, para daí sim você começar a enxergar a infância de um jeito diferente e os resultados mudarem. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Ou é muito surreal? Ou você acha que eu tô errada? Não, Gabi, mas você não conhece meu filho. Você não sabe o que eu passo aqui. Eu tento, eu falo todas as frases, eu dou tempo de qualidade, eu sempre pra brincar, mas meu filho não muda. Então vamos entender uma coisa. Existem comportamentos que eles são típicos de transtornos transtornos psicológicos, tá? Então a criança já desenvolveu algum tipo de transtorno e não tá sabendo lidar com aquilo. Por exemplo, a criança tem TOD, tem TOC, tem TDAH, a criança tem outros tipos, né, de patologias.
E aí ela não tá sabendo lidar com aquilo que acontece dentro dela, e aí o comportamento vem negativo. Então, por mais que você eduque na gentileza e na firmeza ao mesmo tempo, por mais que você olhe para isso com outros olhos, com empatia, com consciência, com responsabilidade, por mais que você busque, você não consegue acertar. E aí, se você não consegue acertar, ainda assim você tem um recurso, que é pedir ajuda, tá? Você pode pedir ajuda para uma educadora parental, você pode pedir que você confie, óbvio, né? Porque tem muita gente por aí que, né, só Jesus na causa, mas para uma educadora que você confie. Você pode pedir ajuda para um psicólogo, para um terapeuta, para um psicopedagogo, para um professor. Você pode pedir ajuda para essa criança ser avaliada. Por exemplo, tem muitos casos que chegam para mim de comportamentos desafiadores que eu vejo que a família está empenhada, que eu vejo que a família está tentando, e na análise, né, na anamnese que eu faço em sessão, em atendimento, eu suspeito de alguma coisa psicológica e que essa criança precise de um acompanhamento com o psicólogo. Então eu direciono a criança para esse profissional. E os pais normalmente continuam comigo, porque ainda que a criança esteja com um psicólogo, o pai vai precisar de direcionamento para caminhar junto com a terapia da criança. Mas não colocar uma criança em terapia só porque eu não tenho habilidade para educar. É um peso muito grande, gente. Eu não tô falando mal da psicologia, pelo contrário, eu acho ela necessária e útil, tá? Mas é um peso muito grande para a criança ser responsável por todo o comportamento negativo que ela tem, por toda a birra, por toda a má criação, né, que ela faz, dentro de uma terapia onde ela vai precisar absorver, interpretar, entender as emoções, lidar com elas e mudar atitudes se os pais não estão caminhando junto nesse processo. Entende? E principalmente quando esse comportamento negativo todo, ele tá vindo de uma comunicação, de uma reação equivocada, errada dos pais. Quando os pais é que não estão enxergando o que deveriam enxergar e estão agindo de forma errada e mandam essa criança para uma terapia como se ela tivesse que dar conta dela e do pai e da mãe que ela tem. Tá entendendo? Tem muita criança que vai para terapia para aprender a dar conta dela e do pai e da mãe que ela tem. Porque o pai e a mãe que ela tem não dá conta nem deles e nem da criança. E aí joga a criança para um profissional que vai tentar sugar ao máximo aquela criança para ver se ela sobrevive. Sobrevive em meio a esse caos. E eu imagino que seja difícil para esse profissional da psicologia, porque ele vai ter que, ele vai lá, amansa, limpa o peixinho, né, deixa a criança lindinha e volta esse peixinho para o aquário sujo. Não faz sentido, não faz sentido. Agora, se essa criança tem alguma patologia que a gente, enquanto profissional, consegue identificar, ela precisa sim entender algumas coisas, né? E ela vai precisar desse profissional, mas ainda que ela precise, o pai e a mãe precisam caminhar junto. Porque vocês, enquanto pais e mães, vão precisar atender essa necessidade de desenvolvimento. Olhar diferente para esse comportamento que está precisando de uma atenção especial. Então, gente, não importa se teu filho tem algum tipo de transtorno, não importa. A responsabilidade ainda é nossa. É nossa de procurar um profissional, é nossa de mudar a nossa forma de agir. E em todos os casos a gente precisa de ajuda. Né? Se o problema sou eu, se o problema é o que eu estou fazendo, que eu não sei como agir, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer curso. Tem muita gente que fala assim, mas eu vou ficar sábado, né? Que eu dei curso esse final de semana, não sei se vocês viram. Mas tem muita gente que fala assim, mas eu vou ficar sábado a tarde inteira. Ai, não tem saco pra isso. Tem gente que fala assim, mas eu vou ficar a tarde inteira longe do meu filho, eu já fico a semana inteira. Gente, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, não tem saco pra isso. Não tem saco para passar a tarde inteira estudando para evoluir e para educar o serzinho mais importante da sua vida, aquele pelo qual você fala que dá a vida por ele. E aí se você é capaz de dar a vida, você não é capaz de dar uma tarde de sábado. Sabe? Então são discursos preguiçosos que não contribuem em nada na vida dos nossos filhos e nem na nossa vida. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você tem preguiça de estudar para educar o teu filho, você tem preguiça de estudar para se melhorar. Você tem preguiça de ser uma mãe, uma esposa, uma profissional melhor. Você tem preguiça de evoluir. E isso não vai só refletir na vida do teu filho, vai refletir na tua vida como um todo.
O outro cenário é, o que adianta você passar uma tarde inteira lá do teu filho sendo a mesma pessoa tóxica que você vem sendo a semana inteira? Compensa muito mais você passar uma tarde inteira longe dele e voltar transformada. E voltar com motivação para mudar. E voltar com vontade de ser diferente. Aí sim vai valer a pena todos os minutos e segundos que você passar com o teu filho. Que você se dedicar para com ele. Agora, se você não querer estudar, não querer ficar uma tarde inteira longe do teu filho, porque já fica a semana inteira sendo a mesma pessoa tóxica, punitiva, briguenta, que cobra, que rotula, é melhor que você não fique, porque você está ferindo emocionalmente o teu filho. Então, gente, a gente precisa olhar para dentro da gente, tá? A gente precisa ter a autorresponsabilidade e querer fazer diferente. Porque isso é extremamente importante se eu quero bons resultados. Então, na busca dessa evolução, eu vou ter que precisar de pessoas. Eu vou precisar de recurso. Então, eu vou fazer cursos, eu vou ler livros. Tem gente que tem preguiça de ler livro e é uma falta de hábito. Também originado lá na infância. Também, porque não foi estimulada lá. E aí é difícil, né, caminhar agora com as próprias pernas, né? Dá uma preguiça, né? Ai, ler 5 páginas, podia estar assistindo aquela série que eu tanto gosto, né? Olha aí o cérebro já preguiçoso, não querendo evoluir, querendo só ficar no modo passivo, recebendo estímulos, mas ir pro ativo, ler, raciocinar, pensar, não, preguiça, né? Então, e aí se você continuar desse jeito, onde é que você vai parar? Entende? Então tem que ler livro, tem que assistir vídeo, tem que ver filmes e pensar sobre isso, tem que participar de cursos, tem que investir financeiramente, sim, seja para fazer atendimento individual, seja para fazer terapia, seja para fazer o que for, tem que investir em você. Investindo em você, você investe na sua família, ok? Então a gente sempre vai ter um recurso. O mau comportamento do meu filho não tem a ver com problemas psicológicos, vamos imaginar assim. Não tem problema, Gabi, não tem a ver com problemas psicológicos. Eu sei disso. Eu é que não estou conseguindo lidar. Eu é que não estou conseguindo fazer do jeito certo. Eu é que não entendo esse temperamento. Então vai buscar recurso. Para de rotular o teu filho como se ele não tivesse jeito, como se ele não tivesse solução, como se ele tivesse que aprender só no castigo. Só aprende quando apanha, só aprende quando perde as coisas, só aprende quando se sente envergonhado, só aprende quando é humilhado. Para de normalizar a violência. Para de achar que humilhar o teu filho, cobrar o teu filho, exigir do teu filho é amor. Para, gente, da onde a gente tirou essa ideia de que agredir fisicamente ou psicologicamente é uma forma de amar? Da onde? Não existe isso. A gente normaliza o amor, normaliza a violência, normaliza o amor não, normaliza a violência. E por que a gente normaliza a violência? Porque normalizando a violência eu justifico o meu comportamento, então é fácil pra mim, né? Quando eu normalizo a violência, eu justifico a minha inabilidade de educação. Eu justifico a minha preguiça em estudar. Eu justifico a minha arrogância de me achar perfeito. Eu justifico de achar que eu não preciso nada disso. Eu sei muito bem o que fazer. É o meu filho que não muda. É ele que não aprende. É ele que é difícil. É ele que é ruim. Isso é fácil daí, né? É muito fácil. Fica confortável, né? Não, mas eu castiguei porque ele não tinha jeito. Tentei de tudo, não deu certo, tive que castigar. Não é? Não, mas eu tirei o que ele gosta porque não tinha jeito. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Eu fiz tudo que você pode imaginar e essa criança não mudou. Não tive outra alternativa. E isso, a punição, a humilhação, o castigo, protege a sua identidade de pai e mãe. Protege a falta de responsabilidade de recursos que você tem. E aí você se sente o quê? Tranquilo. Tentei de tudo, não deu certo, né? Então agora a única solução dessa pessoa era isso mesmo. Entende, gente? E aí,
Tiro o peso das minhas costas e jogo tudo na mão de um ser inocente, que não tem maturidade nem racional e nem emocional para lidar com tudo isso, mas tem que suportar a arrogância, a prepotência dos pais e a irresponsabilidade dos pais. E isso me indigna tanto que eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô falando meio a flor da pele. Me indigna tanto porque é um ser indefeso, que não tem como se defender. E quando olha pra gente, só quer se sentir aceito e importante, só quer se sentir amado, que tá recebendo a humilhação, que foi humilhado na frente dos amigos, que foi humilhado em casa, que sentiu dor no corpo e olhou nos olhos da pessoa que ele mais ama nessa vida. E essa pessoa que ele mais ama nessa vida tá fazendo isso e achando que tá certo. Então você imagina o que essa criança está aprendendo sobre amar e ser amado? Você tem noção do que ela pode estar absorvendo sobre o amor e a manifestação disso? Ela vai crescer, ela vai achar normal ser desrespeitada e desrespeitar. Ela vai crescer, ela vai achar normal você ferir as pessoas com palavras e ser ferida. Ela vai crescer arrogante, prepotente, ou medrosa, insegura. Ela vai crescer se sentindo incapaz, improdutiva. Ela vai crescer não se sentindo merecedora. Sabe, gente? E quem fez tudo isso com ela é aquele adulto que um dia olhou lá na infância e falou: ela não tem jeito. Eu já fiz de tudo e ela não muda. Você não fez de tudo. Você não fez de tudo. Nós somos capazes de qualquer coisa pelos nossos filhos, não somos? Não é? Se teu filho está em perigo, você vai deixar ele em perigo? Gente, até boca de leão a gente lê histórias que mãe abre para tirar o filho de dentro. Carro que mãe levanta para tirar o filho de baixo. Nós somos capazes de qualquer coisa pelos nossos filhos. Então você não fez de tudo. Você desistiu, é diferente. Você desistiu de estudar. Você desistiu de tentar. Você desistiu de evoluir. Você desistiu de você. Posso falar? Se você está desistindo do seu filho, é porque um dia desistiram de você. É porque um dia rotularam você. É porque um dia responsabilizaram você pelo seu comportamento. Então você, lá no fundo, se sente negativo, se sente inferior. Não se sente tão perfeito e maravilhoso assim. E agora você está repetindo o mesmo padrão de comportamento, jogando isso nas mãos da sua criança. Se você está desistindo dele, é porque um dia desistiram de você. Faz sentido, gente? Então, essa live hoje é pra gente olhar pra dentro, tá? Eu não tô falando que é fácil. Eu tenho 2 filhos. Eu que estudo, que entendo, que busco todos os dias, já passou pela minha cabeça. Gente, mas ele não aprende. Mas eu fiz de tudo, ele não tá mudando. Já passou, sabe por quê? Porque é cultural e familiar esse pensamento. E rapidamente eu percebi que eu estava pensando em jogar tudo nas costas dos meus filhos. Eu falei, Gabriela, acorda, Gabriela. Olhei no espelho e falei, você não vai fazer isso. Você vai buscar recursos. Você vai descobrir o que está acontecendo. Você vai ter sensibilidade nos olhos para enxergar aquilo que você não está conseguindo ver. E eu dobrei meu joelho. E eu pedi para Deus me abençoar, me guiar e me instruir. E Ele agiu. E eu vi. E eu mudei e meu filho mudou. Então não responsabilize a sua criança. E eu sei que é difícil. E eu sei. Então vá buscar recurso. Mas eu não tenho tempo, arranje. Mas eu não tenho dinheiro, se programe. Não importa. Não importa a sua dificuldade. Você sempre tem como dar um jeito, porque nós damos um jeito para todas as coisas. Ok, gente? É isso que eu queria passar para vocês. Espero do fundo do meu coração que essa live transforme um pouco de vocês para esse ano, para esse Natal, para esse ano novo, para essa vida.
né, que vai vir aí e que muitas vidas, né, vão ser atingidas ainda. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Espero que você creia também, tá bom? Gente, não vi se tinha mensagens, mas é realidade da vida aqui, Ju. Por isso que tantos não conseguem nem mesmo entender o quanto Deus os ama. Exatamente, nem se sente merecedor do amor de Deus, né? Eu não sou digno, né? E aí tem dificuldade de relacionamento com Deus. Já tô chorando, muito profundo. Que bom. É bom, gente. Quando toca a alma, toca o coração, faz a gente mudar. Eu tô amando, tô lendo 10 minutos por dia. Ai, que linda, Jaque! A Jaque era uma das mães que não lia, que não gostava de ler, que não se achava capaz de ler um livro. Olha só, tá lendo 10 minutos por dia. Maravilhoso. Tá vendo quando a gente conta historinha? Como a gente justifica os nossos comportamentos e é só a gente agir que a gente consegue? Tô lendo livros depois dos vários cursos e da mentoria que fiz. A Jaque foi aluna da mentoria da criança interior, do workshop online, que foi o mesmo que eu dei presencial, mas na forma online. Também foi aluna de atendimento individual. Que linda, tá buscando evolução, isso é maravilhoso. Eita, porrada logo cedo, é pra acordar mesmo. Bom dia, gente. Ama as galinhas, cachorros, periquitos, vão acordar pra vida, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê depois nos stories, eu vou fazer post também. E acompanha aí pra saber pra onde eu vou, pra onde o Rafa vai me levar essa semana. Já tô com o coração apertado, que vamos só nós dois comemorar aniversário de casamento. Não vamos, do ano passado, hein, gente? Aniversário de casamento do ano passado, não vamos levar as crianças, mas depois eu vou falar sobre isso pra vocês. É importante cuidar do casamento, mas o coração de mãe. Já pensei várias vezes em desistir, daí eu olho, não, preciso fazer isso. Então é difícil, né? Mas a gente consegue, a gente dá conta, tá bom? Gabi, por favor, queria saber qual era aquela dinâmica que você falou para explicar para os filhos sobre a separação dos pais. Manda pra mim no direct, tá bom? Eu vou ver se eu acho o link certinho e te encaminho. Um beijo grande, fiquem com Deus, ótima semana. Deus abençoe vocês.